Vamos fazer aqui uma breve revisão do que nós tratamos aqui. Nós estudamos Gálatas capítulo 1, versos 1 ao verso 5, e estes versos nos advertem contra os falsos pregadores, também contra as falsas pregações que eles comunicam, suas estratégias, suas ambições, a quem eles verdadeiramente servem. Suas pregações são anticristãs, antropocêntricas, religiosamente legalistas. Eles não se conformam com o Evangelho assim como foi dado. Eles estão sempre procurando acrescentar alguma coisa ao Evangelho, acrescentar alguma exigência para que o homem, cumprindo, possa dar eficácia à obra expiatória de Jesus. Mas também esses versos, eles reafirmam fiéis pregadores, sua vocação comprovada, assim como vemos no testemunho do apóstolo Paulo, na contramão daqueles que estavam ensinando um falso evangelho nas igrejas da Galácia, seu testemunho e sua fidelidade à verdade. Então, estes versos nos ajudam a identificar o falso pregador e as suas falsas mensagens, mas também nos ajudam a identificar os fiéis pregadores e as suas fiéis pregações. Aliás, pelas pregações nós identificamos aqueles que são verdadeiros e falsos pregadores no meio da igreja. Suas pregações são sempre cristocêntricas, estão sempre apontando para a suficiência em Cristo. Eles pregam a justificação pela fé, não pelas obras, promovem a santificação do pecado, estão confrontando o pecado e mostrando o caminho a ser seguido, que é o caminho da obediência nos passos do Senhor Jesus, que na sua experiência, no seu ministério terreno, foi obediente ao Pai até morte, a morte e morte de cruz. Sua mensagem também visa a glória de Deus e não a de homens. Fiéis pregadores, eles exercem o seu ministério visando a glória de Deus, não a glória do seu próprio nome. Hoje estaremos estudando a parte do verso 6 ao verso 9 do capítulo 1, e este texto diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa é a porção da palavra de Deus que estaremos meditando, mas antes me permita fazer aqui uma breve introdução. Como já vimos, as epístolas paulinas possuem um padrão nas suas introduções: declaração do autor, dos destinatários e uma saudação. E geralmente, na saudação nós encontramos referências sobre a graça e paz, assim como nós verificamos aqui no verso 3 do capítulo 1, bem como de ações de graças, seguidas por algumas razões. Isto é claro nas epístolas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Filemão. Em todas essas epístolas, Paulo começa apresentando-se como o autor, se dirigindo ou declarando os seus destinatários, e na parte da saudação ele revela, ele registra ações de graças e gratidão a Deus pela vida daquelas igrejas, e até mesmo pela sua própria vida, pelo ministério que Deus havia lhe confiado. Somente nas epístolas de Gálatas e Tito não identificamos registro de ações de graças. Isso não significa que Paulo não teve motivo para agradecer a Deus, considerando aquilo que ele mesmo instruiu a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 18 da sua primeira epístola. Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele disse em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias, agradeçam a Deus, e esta é a vontade de Deus para com cada um de vocês. Então, diante do que Paulo mesmo
estava ciente daquilo que ele havia instruído, Paulo certamente tinha motivos para agradecer a Deus pela igreja da Galácia, seja pela igreja da Galácia, seja pelo ministério que ele estava exercendo a favor daquelas igrejas. Contudo, omitiu esse registro aqui na Epístola aos Gálatas, em face da sua decepção com os crentes da Galácia, e iniciou diretamente com a sua repreensão, porque estavam abandonando o evangelho que tinham recebido, compreendido e professado por um que era falso, tanto na sua origem, na procedência do evangelho, como também nos resultados que aquele evangelho, o falso evangelho, estava promovendo no meio da igreja. Então isso causou uma decepção muito grande ao apóstolo Paulo, até porque, como já vimos, Paulo pregou o evangelho àquelas igrejas da Galácia, da região sul da Galácia, por causa de uma enfermidade. Ele sofreu um ataque com pedras, ele sofreu enfermidades no seu corpo, e mesmo assim ele não deixou de pregar o evangelho. Ele permaneceu naquelas cidades ensinando, anunciando o evangelho, e aqueles irmãos receberam o evangelho, eles compreenderam o evangelho, professaram o evangelho, mas rapidamente deixaram o evangelho, e isso causou no apóstolo Paulo uma decepção tão grande que ele começa a epístola sem registrar ações de graças. Ele começa oferecendo, na verdade, uma severa repreensão. Meus irmãos, nada decepciona mais um legítimo pregador e pastor, nada, do que testemunhar crentes que durante anos, ouvindo e professando a palavra de Deus, continuam vivendo como se ela não fosse verdadeira e autoritativa, ignorando sua origem divina e resultados eternos, se conduzindo como carnais, se conduzindo como crianças espirituais. Isto é decepcionante para todo pregador, para todo pastor. Você vive anos e anos e anos ensinando, pregando, oferecendo a palavra de Deus, mas a impressão que nós temos, infelizmente, de alguns é que parece que esta palavra, ela não é aquela palavra que veio da parte de Deus, e não tem o menor reconhecimento de autoridade para o estabelecimento de fé e conduzir o crente na contramão dos caminhos pecaminosos, a fim de crescer em santificação, crescer em maturidade espiritual. Certamente essa foi a mesma decepção do autor aos Hebreus, conforme lemos no capítulo 5, versos 11 ao verso 14, quando ele diz que gostaria de tratar alguns assuntos com aqueles crentes, mas não era possível, porque eles ainda estavam se comportando como crianças, como infantis. Considerando o tempo decorrido daqueles crentes, eles já eram para ser mestres, diz o autor de Hebreus, mas, no entanto, eles estavam se comportando como crianças. E crianças são totalmente dependentes dos seus pais. Não sabem andar, não sabem se alimentar, e porque são totalmente dependentes, não são capazes de cuidar dos outros. E é isto. E esta é uma das razões porque pregadores, pastores, tendo decorrido anos ensinando a palavra de Deus, se decepciona muitas vezes com a igreja, porque considerando o tempo de instrução, de aprendizado, de compreensão das verdades espirituais, já era não apenas para estar nutridos, mas também para ajudar outros, os neófitos, os novos convertidos, dando-lhes bom testemunho e os ajudando no caminho da fidelidade e obediência do Senhor. Mas o que muitas vezes nós vemos são crentes mais antigos dando um péssimo testemunho para crentes mais novos, na compreensão das Escrituras, na assiduidade dos trabalhos divinos, na evangelização, ou seja, no testemunho ao mundo, e na fome, na sede da palavra de Deus, da comunhão com os santos, da intimidade com o Senhor. Isto decepciona todo e qualquer pregador. João Crisóstomo, que foi arcebispo de Constantinopla, ele foi conhecido na história da igreja entre os anos 347 até 407, quando ele faleceu. João Crisóstomo foi muito conhecido pela sua oratória, pela habilidade com as suas palavras, e ele usou dessas habilidades para o ensino, e assim ele se tornou um homem de destaque como arcebispo de Constantinopla. Neste livro,
livro, uma biblioteca selecionada dos pais nicenos e pós-nicenos, ele diz o seguinte: vocês elogiam o que eu prego e recebem a minha exortação com aplausos, mas mostrem sua aprovação pela obediência. Esse é o único elogio que eu procuro. E certamente essa era a expectativa do apóstolo Paulo, que pregou o Evangelho, e aquela igreja abraçou o Evangelho, tendo compreendido e professado o Evangelho, é que eles demonstrassem o seu apreço, sua estima pela palavra que lhes fora pregada, que eles demonstrassem isso em obediência. Mas Paulo agora é surpreendido com a notícia de que aqueles crentes estavam não crescendo no Evangelho, mas estavam retrocedendo em relação ao evangelho que tinham recebido. Isso causou uma profunda decepção ao apóstolo Paulo. Vamos ler o que diz aqui no verso 6, inicialmente. Admira-me que sejais passando tão depressa. Veja como ele se mostra surpreso, perplexo, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Embora uma das intenções de Paulo nos primeiros 2 capítulos tenha sido fazer uma defesa pessoal, como já vimos aqui, desde o primeiro estudo, ele a faz ratificando o evangelho que pregou e pregava, provando a sua credibilidade. Ele ratifica o evangelho, ele expõe o evangelho, ele demonstra que a sua mensagem era verdadeira, e é pela pregação, pela mensagem que ele estava pregando, os crentes poderiam confiar nele, porque ele não estava ali com outra intenção senão de servir a Cristo, o Senhor da sua vida, diferente dos falsos pregadores, dos falsos mestres, dos falsos irmãos que prestavam serviço a Satanás, o anticristo. Paulo está aqui ratificando o verdadeiro evangelho para que a igreja confiasse também no seu ministério. Então, ao mesmo tempo, em todo o capítulo 1, que ele faz uma defesa do evangelho, Paulo está fazendo também uma defesa do seu apostolado, da sua autoridade como apóstolo. Primeiramente, declarou no verso 1 que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Depois, expandiu a compreensão desta verdade quanto à eterna justificação e libertação das cadeias do pecado. O pecado aprisionou o homem, mas pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o homem foi liberto, de maneira que aqueles que creem em Jesus Cristo são agora libertados do pecado. Eles não têm mais obrigação de obedecer ao pecado, eles estão livres. E Paulo expande esse pensamento, essa doutrina, ratificando aquilo que ele já tinha dito entre os versos 4 e verso 5. O meio aqui da justificação é sempre a confiança total na morte expiatória de Cristo, não na observância da lei. A lei foi cumprida por Jesus. Nós não temos mais obrigação diante da lei, porque Jesus é aquele que satisfez eternamente as leis de Deus, cumprindo a sua justiça em nosso lugar. Então, o meio da justificação não é mais pela observância da lei, e sim pela confiança na morte expiatória de Jesus. E o propósito intermediário, justamente uma vez que somos salvos, cumpre-se agora o propósito dessa justificação, que é de nos desarraigar deste mundo perverso. É o que ele diz aí no verso 4, nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, o propósito da nossa justificação o propósito intermediário da nossa justificação é a santificação do mundo. A causa é sempre a vontade revelada de Deus por meio de Jesus Cristo. É olhando para o testemunho de Jesus que nós identificamos a causa de como Deus graciosamente entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. De maneira que a morte de Jesus cumpre a vontade de Deus e prova o amor de Deus por todos nós. Também o propósito final da nossa justificação, que é a eterna manifestação da glória de Deus Pai. É isso que ele diz no verso 5, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com isto, Paulo está ratificando o Evangelho, ele está confirmando o Evangelho.
num espírito, num ambiente emocional no qual ele estava decepcionado, porque os crentes estavam deixando essas verdades e retrocedendo para as obras da lei, como se essas verdades não fossem suficientes, não fossem consoladoras, não fossem fortalecedoras, não fossem instrutivas para a vida até o dia final. Então Paulo ratifica este evangelho nesses versos anteriores. Assim, ele deixou claro o verdadeiro evangelho que tinha pregado. Os crentes gálatas tinham sido convencidos quanto à salvação eterna pela graça de Deus mediante a fé em Cristo somente. Estavam cientes de que tinham sido chamados na graça, não nos méritos humanos. Veja o que ele diz no verso 6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo e abandonando o chamado na graça de Cristo, que é uma referência ao evangelho pregado a respeito da vontade de Deus revelada em Cristo para a nossa justificação, para outro evangelho, para outra doutrina, para outra convicção de que a nossa justificação só é mediante o cumprimento de certas tarefas, de certas obras, e assim comunicando que a salvação, ela é resultado dos méritos humanos também. Deus faz a sua parte e nós temos que cumprir a nossa parte, de maneira que, se não cumprirmos a nossa parte, aquilo que Deus intencionou e fez na história não faz o menor sentido, e os desígnios de Deus, a intenção de Deus, a vontade de Deus pode ser facilmente frustrados se nós não cumprirmos a nossa parte. Este evangelho que estava sendo pregado nas igrejas da Galácia é o mesmo falso evangelho que vem percorrendo os séculos e chegando até os nossos dias, tentando convencer as pessoas a não confiarem, serem consoladas com o fato de que Deus em Cristo Jesus cumpriu toda a justiça para a nossa própria justificação e libertação das cadeias do pecado. E este falso evangelho estava atraindo a atenção de muitos crentes nas igrejas da Galácia. Quando os falsos pregadores introduziram o ensino de que não era bem assim, de que a salvação não é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, quando esses falsos pregadores introduziram esse ensino de que as coisas não eram bem assim, que era necessário cumprir certas exigências, o que aconteceu com aqueles crentes? Eles ficaram inseguros e começaram a retornar ao jugo das insuficientes práticas da lei como garantia da salvação. Por isso que as pessoas viviam perturbadas, como até hoje muitos vivem perturbados, porque a lei de Deus é perfeita, ela reflete o caráter santíssimo de Deus. Nós, maculados pelo pecado, não podemos, na nossa atual condição, satisfazer plenamente toda a vontade de Deus, toda a justiça de Deus. Então nós vivemos num esforço sobre-humano e ao mesmo tempo convivemos com aquela insegurança: se morrermos hoje, onde estaremos após a eternidade? Quando não pensamos e não agimos e não nos sentimos assim, o que acontece com muitos de nós? Somos tomados por uma altivez, por um orgulho, por uma arrogância, por uma petulância, de pensarmos que estamos numa condição de perfeita satisfação da justiça de Deus, e que se Cristo voltar hoje, nós estaremos na presença do Senhor, porque nós estamos sendo fiéis, assim como aconteceu também com muitos nichos de fariseus e saduceus e escribas nos dias de Jesus. Eles se julgavam pela obediência, suposta obediência à lei, de que eles estavam em condições de experimentarem dos prazeres, dos benefícios, dos favores divinos, quando na verdade no seu interior estavam muito mais corrompidos do que poderiam imaginar. Então, esses falsos pregadores, eles introduziram um ensino que gerou uma desconfiança na igreja quanto à obra suficiente de Jesus, colocando sobre as pessoas novamente o jugo da lei, de que eles tinham que cumprir a lei, que se eles não cumprissem a lei perfeitamente, eles não poderiam receber a salvação. Aí tem hora que muitos pensam: será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Outros pensam: não, neste momento eu estou salvo, porque eu não cometi pecado algum. Em outro momento ele tropeça, a sua consciência o acusa,
e ele fica incomodado, achando que naquele momento, se Jesus voltar, ele não poderá experimentar a vida eterna. Então ele fica naquela luta com ele mesmo, tentando segurar, garantir, estabelecer a confiança da sua salvação no seu mérito, no seu esforço, no cumprimento das suas obras. E essa doutrina entrou nas igrejas da Galácia e estava convencendo muitos naqueles dias, como também ainda convence muitos, infelizmente, em nossos dias. Bastou Paulo se ausentar por um breve tempo, como ele diz, passando tão depressa para que se encantassem com outro evangelho. Por essa razão, ficou perplexo por tamanha e imprudente inconstância dos crentes da Galácia. Como você pode receber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus com a profundidade que tem conhecido, e ao mesmo tempo, e assim tão rapidamente, você abandona tudo isso e envereda por um outro evangelho, contraditório, conflituoso, que mais gera confusão, dúvida e uma carga pesada na sua consciência. Como você é capaz de fazer uma coisa dessa? Paulo se mostra perplexo. Eles facilmente se permitiram ser arrastados por doutrinas que indiretamente, não abertamente, não diretamente, mas de uma maneira sutil, subestimava a divindade de Jesus, a sua morte expiatória e a sua ressurreição, mesmo tendo recebido o verdadeiro Evangelho. Mesmo tendo recebido o verdadeiro Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia de que as pessoas, prestem bem atenção, o Evangelho é a boa notícia de que as pessoas não precisam confiar no fato de ter pais crentes. Não significa que porque os seus pais são crentes, a sua salvação está garantida. O Evangelho, ele traz a boa notícia de que nós não precisamos confiar a nossa salvação no fato de que temos pais crentes. É a boa notícia de que não precisamos confiar nas nossas ações beneficentes, nas rigorosas disciplinas religiosas, em jejuns intermináveis, doações e mais doações, a fim de obtermos o mérito da nossa salvação, e impressionarmos Deus com a nossa capacidade de abnegação a favor do bem do outro. Nós não precisamos confiar mais nisso. Nós não precisamos confiar em campanhas intermináveis de orações, que são autopenitências, muitas vezes na experiência de muitos crentes, e eu não me refiro aqui apenas àqueles de tradição católico-romana, me refiro também à tradição protestante, em que parece que a oração, ela é uma autopenitência. Você tem que orar o dia inteiro e de madrugada, e ainda de forma arrogante exigir a mesma coisa dos outros, porque você está num padrão de espiritualidade que justifica os benefícios que você recebe da parte de Deus. Isso é um jugo do qual Deus já nos libertou em Cristo Jesus. A oração jamais deveria ser tratada como uma agenda a ser cumprida, sob pena de você não obter o favor de Deus, o socorro de Deus, a graça de Deus, e que muitas vezes a oração é usada como um esforço humano para constranger Deus a falar de uma forma extraordinária, a dar uma bênção considerada impossível, uma cura considerada incurável, uma solução para um problema que está fora do nosso alcance, uma felicidade que nós não conseguimos alcançar. O Evangelho é a boa notícia de que nós não precisamos mais confiar nessas coisas. O Evangelho é a boa notícia de que certos tipos de roupa e certas músicas que nós escolhemos para ouvir são capazes de nos garantir a afirmação de que somos filhos de Deus. Tem pessoa que acha que se colocar uma camisa cavada não é crente. Não é crente. Se cortar o cabelo de certa forma, isso aí não é crente. Se usar mais de um brinco na orelha, já olha com desconfiança, não deve ser crente. O Evangelho é a boa notícia que nos liberta desse jugo de tradições infantis, superficiais,
que muitas vezes é pregado nos nossos dias. Aí você tem que se acomodar dentro de certas molduras para que você obtenha a confiança de que você é crente. Porque fora de certas molduras, estabelecidas por certas tradições, você se sente e muitas vezes é até julgado como uma pessoa que não é salva por Cristo Jesus. O Evangelho é a boa notícia de que não precisamos confiar na frequência assídua dos cultos que participamos, como forma de garantia de que somos salvos em Cristo Jesus. O Evangelho nos dá a boa notícia de que não precisamos nos isolar da justiça social, da defesa dos mais vulneráveis, no socorro, correr atrás de socorrer os famintos, sedentos e desabrigados, como uma forma de afirmar para nós mesmos de que somos salvos em Cristo Jesus. O Evangelho puro e simples que nós recebemos nos liberta dessas cadeias, desses julgamentos imbecis. O Evangelho nos dá confiança, não em nós, não naquilo que podemos fazer, não naquilo que podemos confortar os outros que estão nos julgando. O Evangelho não nos dá a obrigação de aplacar a ira daqueles que olham para nós com suspeita e desconfiança. Ainda que tudo isso seja legítimo e bem intencionado, para que sejam salvas, as pessoas precisam confiar única e exclusivamente, absolutamente em Jesus, pois somente por suas obras, que foram suficientes diante da reta justiça de Deus, é que elas podem ser salvas, eternamente agraciadas com a vida eterna. Portanto, não é por nós, mas somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, é que podemos ser justificados e libertados verdadeiramente da condenação do pecado. Esse Evangelho não agrada muitos dominadores, este Evangelho não agrada muitos falsos pregadores, que querem um controle, que querem obstinadamente obter vantagens ilicitamente do povo de Deus. Esse Evangelho desarma aqueles que têm intenções perversas no meio do povo de Deus. Este Evangelho é o Evangelho que nos liberta das cadeias do pecado, mas também das tradições perversas de homens que fazem mau uso da palavra de Deus para se manterem no controle, para se manterem em posições de vantagens ilicitamente no meio do povo de Deus. A grande verdade é de que somos justificados dos nossos pecados pela obra maravilhosa que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo, e basta-nos confiar em Jesus como aquele que nos substituiu ao cumprir a justiça de Deus na cruz, para termos convicção de que somos salvos, de que fomos justificados e que nada pode tirar de nós tão grandiosa bênção da vida eterna. Paulo repreende seus leitores por sua incredulidade. Coloquei aqui credulidade, é um erro. Por sua incredulidade e também por sua inconstância, mas também pela rapidez pela qual estavam passando do Evangelho da graça de Cristo para o Evangelho das obras humanas. Como vocês podem ter recebido o Evangelho da graça e terem passado tão rapidamente para um outro Evangelho? Estou admirado, no sentido negativo, não aquela admiração positiva que enche o nosso coração de alegria, mas no caso de Paulo, enche o seu coração de decepção. Como vocês foram capazes de retroceder no Evangelho da graça de Cristo para um outro Evangelho. Este verso introduz uma nova sessão de defesa que Paulo faz do Evangelho da graça e de seu apostolado, algo que vamos ver mais profundamente a partir do nosso próximo estudo, seguindo aqui o verso 10 do capítulo 1. Então, dois temas aqui nesta passagem, versos 6 ao verso 9, ressaltam
na argumentação de Paulo. 2 temas, basicamente, Paulo aborda aqui. Primeiro, os falsos pregadores, no verso 7. Em segundo, a manutenção das obras da lei que estava sendo exigida daquela igreja. São 2 temas que nós identificamos aqui nesta porção. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, quando ele trata aqui sobre os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores. Ele diz, verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, a mensagem que mais ameaça, meus irmãos, a saúde espiritual da igreja, de uma igreja, que mais seduz os crentes a se afastarem da verdade, não é aquela que se opõe abertamente, não é aquela que propõe completa rejeição da palavra de Deus. Quando uma mensagem chega nesses contornos para a igreja, o que nós fazemos? Nós rapidamente a rejeitamos. Satanás, personificado por uma serpente, conforme lemos a partir do verso 1 do capítulo 3 de Gênesis, ele não chegou de uma forma aberta e frontal, propondo para que tanto Eva como também Adão abandonassem a palavra de Deus e seguissem um outro caminho. Ele fez isso de uma maneira muito sutil e gradativamente foi conduzindo a confiança que antes tinham em Deus para si mesmos. Por isso que eles tomaram da árvore e comeram, porque eles deixaram de confiar em Deus para confiarem naquilo que eles poderiam obter com o esforço das suas mãos. É a partir dali que nasce a doutrina das obras. Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Primeiro o verbo ser, depois o verbo fazer. Qual foi a proposta da serpente? Deus sabe que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, então vocês serão como Ele. Ou seja, façam para ser, quando a proposta de Deus é, sejam para fazer. A doutrina das obras é uma doutrina que ofende a graça de Deus. Quando o homem se propõe a agir para justificar a sua identidade diante de Deus, para exigir algo da parte de Deus, para merecer algo da parte de Deus, ele está ofendendo a bondade de Deus. É como aquela experiência que entre nós, de darmos um presente para alguém, por gratidão, por alegria, pelo prazer da amizade, nós oferecemos um presente. E a pessoa, ao receber o presente, fica constrangida e diz assim, quanto que é o presente? Eu quero te pagar por ele. Ninguém faz isso, pelo menos que a gente tenha conhecimento, porque isso é uma ofensa para aquele que está querendo doar. A doação de um presente não tem preço que paga, não tem dinheiro que você oferece que possa justificar a atitude de amor, de carinho, de apreço que podemos praticar nos nossos relacionamentos. Não tem. Então, quando o homem ele decide por si só fazer alguma coisa que justifique algum benefício da parte de Deus, inclusive a sua salvação, ele está ofendendo a graça de Deus, ele está ofendendo a cruz, ele está desprezando o Cristo crucificado, morto e sepultado, ele está ofendendo o testemunho da sua ressurreição dentre os mortos, porque tudo fez parte de um plano de Deus para que gratuitamente recebêssemos a sua salvação. Então, a mensagem que mais ameaça a saúde espiritual de uma igreja não é esta mensagem que vem de uma maneira aberta, se opondo ao evangelho que nós recebemos, mas aquela que acrescenta pequenas alterações doutrinárias para não chamar a atenção, coisas que a gente olha e fala, não, são coisas de pequena importância, mas que estão contaminando o evangelho. Essas mensagens carregam um poder destrutivo, minam a força, minam a confiança da igreja. E aí você vê nos nossos dias uma pessoa que vem e diz,
A palavra de Deus precisa ser atualizada para ser compreendida. E não estamos falando aqui de uma linguagem que precisa ser acomodada de fato para ser cada vez mais compreendida, porque a língua é dinâmica, ela está em constante transformação. Não, a proposta da atualização feita por um pregador no Brasil foi de alterar o significado das passagens que condenavam determinados pecados, para que aquelas pessoas não fossem constrangidas dentro da igreja. Então, veja, parece ser sutil. Aí quando confrontada, aí coloca-se vários argumentos para dizer as coisas não são bem assim. Vocês estão sendo muito radicais comigo. Aí é a hora de fazer agora de vítima. Veja, irmãos, a mensagem que mais seduz a igreja para um caminho que não é o caminho da verdade de Deus e que mais mina a sua confiança na obra da cruz, não é essa mensagem que vem de uma maneira aberta contra o evangelho que nós recebemos. Sempre vem com pequenas alterações doutrinárias, para não chamar muita atenção. Esse é o segredo dos falsos mestres ao longo da história. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que essa sempre foi a mesma estratégia de Satanás no seio da igreja. Propor pequenas alterações doutrinárias que não chamam atenção, mas que ao mesmo tempo contaminam. Essas estratégias, elas transitam e permanecem. Essas mensagens destrutivas, este falso evangelho geralmente transita entre as discórdias de estudiosos. Você olha para um estudioso das Escrituras e você percebe uma posição. Aí você olha para o outro e percebe que ele tem uma posição diferente. Então você fica naquele meio termo, onde não há uma posição padrão, uma verdade absoluta adotada pela igreja. Há um ambiente de discórdia entre estudiosos das Escrituras. E o falso evangelho, ele permanece no meio dessas discórdias. Porque já que cada um fala uma coisa, eu vou falar a minha coisa. Eu vou pensar da minha maneira. Eu vou viver do meu modo. E eu vou estabelecer a minha convicção. Então, o que a palavra de Deus ensina, no meio das discórdias entre os estudiosos, isso se perde. E nós damos espaço, muitas vezes, dentro de casa, na igreja e na sociedade, para um evangelho que não é evangelho verdadeiro. Cria também precedentes discretos para afirmações extrabíblicas. Essas mensagens, elas sempre estão criando esses precedentes discretos. São pequenas concessões. E aí você tem uma frase popular que diz: por onde entra um boi, passa uma boiada. Isso mostra como muitas igrejas estão sendo minadas ao longo dos anos na sua espiritualidade, no seu vigor, porque permitiu-se abrir alguns precedentes discretos, e justamente por esses caminhos entraram várias outras coisas no meio da igreja. Várias coisas, né? Nós vivemos agora, em momentos recentes, uma tensão para servir a ceia do Senhor através da internet. Para servir a ceia do Senhor pela internet. São concessões discretas. Daqui a pouco as pessoas não valorizam mais a comunhão, a convocação, atender a convocação divina para se reunir, para congregar e participarem juntos, como o apóstolo Paulo diz: quando vos reunis. Então, em reunião, reunidos é que nós celebramos a ceia. Mas pequenas concessões como essas estabelecem falsas convicções de que não precisamos mais nos reunir, basta usar a internet, cada um pega o seu pão e cada um em casa administra o sacramento da ceia. Isto, no decorrer do tempo, vai minando o significado, o valor e o propósito, por exemplo, do sacramento. São precedentes discretos para afirmações extrabíblicas. Promove dúvidas e a perda da confiança em questões essenciais da fé e gradativamente mina o interesse pela comunhão cristã. O falso evangelho, ele sempre entra pelas portas, pelas brechas. O falso evangelho sempre entra no meio da igreja de uma maneira muito discreta,
muito discreta. Ele transita entre grupos secretos que se reúnem para debaterem, para conversarem, e nós temos que tomar muito cuidado com essa estratégia que ao longo da história já provou ser a estratégia de Satanás. Desde Gênesis capítulo 3. Desde Gênesis capítulo 3. Essa realidade está presente no contexto histórico das igrejas da Galácia. Veja o que Paulo diz no parte B do verso 6, para outro evangelho. Aí ele entra no verso 7 dizendo, o qual não é outro. Para outro evangelho, que na verdade não é outro. Por que Paulo disse isso? Notemos que havia uma confusão sobre o evangelho da graça com outro, que parecia, mas na verdade não era. Certamente porque havia muitos pontos em comum e isso dificultava o discernimento da verdade e da mentira. Como resultado, os crentes não estavam conseguindo discernir a diferença entre esses evangelhos. Eles então acabaram aceitando tanto um quanto o outro, como se fossem o mesmo, ou como se um estivesse completando o outro. Paulo pregou o evangelho da graça, os judaizantes estão pregando o valor e a importância e a necessidade de manter as tradições da lei. Então, quando falta discernimento, na dúvida, na incerteza, o que você faz? Você abraça tudo. Na dúvida, você abraça tudo. Então, isso estava acontecendo com a igreja da Galácia. E isso estava acontecendo porque, embora opostos na sua essência e na sua origem e no seu propósito, pareciam a mesma coisa. Pareciam um completar o outro. Não há indícios na epístola de que os falsos pregadores na Galácia negavam a divindade de Jesus e sua missão messiânica, de que havia morrido e ressuscitado. Também não há indícios na epístola de que aqueles falsos pregadores estavam reivindicando para si uma revelação nova e especial, o que seria uma oposição aberta contra Paulo e contra o evangelho que ele havia pregado. Em vez disso, ao que tudo indica, baseavam seus argumentos nas escrituras do Antigo Testamento, algo que eles já estavam bem acostumados. Aliás, a pregação do apóstolo Paulo era permeada de instruções, de citações do Antigo Testamento. Então, os falsos pregadores, ao que tudo indica, isso é fácil de se verificar na epístola, eles baseavam seus argumentos nas escrituras do Antigo Testamento. Eles tinham ideias teológicas válidas, com as quais o próprio apóstolo Paulo apoiava, como a perfeição da lei, a condição do homem no pecado, sua incapacidade, portanto, de se justificar sozinho, a necessidade da expiação de Cristo, a aliança e a importância do sinal desta aliança, o sinal externo dessa aliança. E tudo isto é verificado na epístola aos Gálatas. Todos esses assuntos o apóstolo Paulo está tratando. E por que Paulo está tratando? Porque certamente foi o legado deixado pelos falsos pregadores. Só que agora Paulo, ao abordar cada um desses assuntos, ele o faz com a intenção de corrigir os danos que eles tinham causados no meio da igreja. Um dos danos centrais causados foi o de acrescentar à obra consumada de Cristo uma medida de realização humana como segurança de uma posição aceitável diante de Deus. Cumpram isto, não precisam abandonar o evangelho da graça, mas cumpram isto, ou seja, acrescentam isto à fé, à vida religiosa de vocês, e vocês serão aceitáveis diante de Deus. Por isso que Paulo aborda esses assuntos na epístola aos Gálatas, corrigindo o dano que os falsos pregadores causaram na vida da igreja. Eles não acreditavam que Deus aceita o homem pecador sem que este tenha que fazer algo. A graça para eles era uma doutrina difícil de compreender e de aceitar. Como Deus pode ser bondoso a ponto de me dar tudo e não exigir nada de mim? E como todo ser humano que sofre os danos do pecado original, que se revela em Gênesis capítulo 3, de que é em busca de fazer é que nós alcançamos o ser, a graça para nós vem como um choque. Ganhar e ser alvo de favores e de bondades e de benesses, sem uma explicação, sem uma justificação, sem que eu olhe para mim e perceba que eu mereço, é sempre algo muito conflituoso para nós.
Sempre. Então, os falsos pregadores, eles tiveram muita dificuldade de compreender e de aceitar também o Evangelho da graça. A graça para eles era muito difícil. E porque era muito difícil de ser compreendida e de ser aceita, eles acabaram contagiando outros com a ideia de que o esforço humano na salvação não poderia ser anulado. O homem deve continuar tentando, pelo seu esforço, merecer ou justificar ou explicar por si mesmo a sua própria salvação. E ao pregarem isto, estavam mudando a natureza da fé cristã tão drasticamente que não era mais possível confiar suficientemente na salvação de Deus, ofertada gratuitamente pela fé em Jesus, quem, por suas obras, pagou completamente a dívida do nosso pecado. Então, a ideia de que Jesus pagou todo o preço, cumpriu toda a justiça, não fez o menor sentido para os falsos pregadores. E acabaram tentando convencer outros a seguirem pelo mesmo pensamento. Por isso que Paulo faz uma declaração muito forte no verso 21 do capítulo 2, contra a conduta e a pregação desses falsos pregadores. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, se a minha justificação se dá pelo cumprimento da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então quem se comporta assim está negando a cruz. Ou você confia totalmente na obra de Jesus Cristo, ou você nega que Jesus morreu pelos seus pecados. Ou você nega que Jesus é o Filho de Deus, enviado para cumprir a justiça de Deus em seu lugar. E Paulo está dizendo, se vocês insistirem neste caminho, se vocês seguirem por este caminho, vocês estão anulando a graça de Deus. Como que vocês anulam a graça de Deus? Negando que Ele morreu, ou que a morte de Jesus foi em vão, não foi eficaz, não foi suficiente. Assim, perturbavam, porque o que uniu a igreja? A salvação pela mesma pessoa, a fé na mesma pessoa. Então, quando os falsos pregadores estavam apresentando um outro evangelho, eles estavam perturbando, porque eles estavam pervertendo o evangelho que uniu as igrejas pela mesma fé em Jesus. É tão maravilhoso quando você vai, eu já tive a oportunidade de viajar a alguns lugares do Brasil, fora do Brasil, você conhece irmãos, vai em outras igrejas, aquela identificação é imediata. Porque eu nunca vi, não conheço, não me conhece, nunca me viram, mas por que a gente tem uma identificação tão rápida e uma disposição de oferecer afeto e atenção tão rapidamente, como se conhecêssemos há muito tempo? Porque é Cristo Jesus que nos une. Ele é o elo que nos aproxima uns dos outros. E se nós negarmos a Cristo, na sua divindade, na sua obra expiatória, nós estamos nos distanciando uns dos outros. E era isso que o falso evangelho estava promovendo na igreja, estava perturbando a igreja, porque eles estavam pervertendo o evangelho da graça de Cristo. Estes falsos pregadores, descritos como falsos irmãos, foram assim descritos porque eram judeus que professavam crer em Jesus, mas que insistiam na prática da lei, como se seu jugo permanecesse sobre os crentes. Encontramos mais informações sobre eles no registro de Atos capítulo 15. É possível que tinha um líder muito influente, por 3 referências que nós encontramos aqui na Epístola aos Gálatas. Diz no capítulo 3, verso 1, quem vos fascinou a vós outros? Capítulo 5, verso 7, depois no verso 10, quem vos impediu de continuardes? Aquele que vos perturba, seja ele quem for. A palavra aqui está no singular. É possível que os falsos pregadores estivessem seguindo a orientação de um líder influente.
A última parte do nosso texto, versos 8 ao verso 9, quando Paulo aqui ressalta a insistência dos falsos pregadores de manterem as obras da lei, nós lemos assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. São 2 versos falando basicamente a mesma coisa, mas por quê? Paulo está dando uma forte e intencional ênfase na advertência que ele traz aqui. A preservação do Evangelho de Cristo é tão importante a ponto de Paulo afirmar que até mesmo os apóstolos, porque ele diz, ainda que nós. Então a importância de preservar o Evangelho de Cristo é tão grande que ele chega ao ponto de dizer que mesmo os apóstolos ou um anjo deveriam ser amaldiçoados eternamente se adulterasse o Evangelho. Olha só, Paulo está dizendo, meus irmãos, como apóstolo de Cristo, se eu perverter esse Evangelho, que eu seja amaldiçoado. Veja a ênfase que ele está dando e como essas palavras devem ter impactado a vida daquelas igrejas. A palavra anátema, ela é de origem grega, anatema. É uma preposição, aná, que significa para cima, e titeme, que significa colocar ou pôr. E literalmente nós podemos interpretar essa palavra anatema como colocar para cima. O que isso significa? De acordo com a literatura clássica, essa palavra indicava o ato dos sacerdotes entregando uma pessoa à ira dos deuses. Nos templos pagãos, eles faziam o ato de levantar com as suas mãos uma oferta para os deuses. E essa oferta era para que satisfizesse os deuses pagãos e eles então tomassem o direito sobre aquelas pessoas que estavam sendo entregues, para puni-las severamente. Então isto vem dos templos pagãos, isso era conhecido entre os gregos. O ato de levantar com suas mãos uma oferta aos deuses nos templos pagãos pelos sacerdotes, entregando certas pessoas à ira destes mesmos deuses. Além deste aspecto religioso, socialmente a pessoa era banida por ser considerada amaldiçoada pelos deuses e para proteger os outros da sua má influência. Então, alguém que era entregue à ira dos deuses pelos sacerdotes nos templos pagãos, este era banido do meio do povo, para que não fosse contaminado pelas más influências daquele que estava sob ira. Assim, Paulo revelou a severidade de adulterar a palavra de Deus. No mesmo sentido, João afirmou no livro de Apocalipse: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 ao verso 19. Então, a palavra, o Evangelho, tem que ser preservado. Não é autorizado por Deus tirar ou acrescentar qualquer coisa, deve ser preservado. E Paulo diz: ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema, seja, em outras palavras, entregue à ira eterna de Deus. Falsos pregadores são amaldiçoados. Falsos pregadores são amaldiçoados. Esta é uma afirmação forte e impactante, mas é claramente compreensível. Pelo Evangelho, meus irmãos, pelo Evangelho, pecadores são regenerados e libertos do poder do pecado.
Sem fé em Cristo, de acordo com o Evangelho, ninguém é aceito por Deus e não herda a vida eterna. Adulterar a palavra é algo extremamente sério, gravíssimo. Embora não sejam capazes de impedir o cumprimento dos eternos decretos redentivos, os danos que os falsos pregadores causam são profundos e extensos. Por isso a ira de Deus está reservada para todos eles. É o que lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 a 9, e Judas, versos 5 ao verso 13. A condenação, a ira está reservada para aqueles que pregam um falso evangelho. Veja como isso é extremamente sério. Paulo chama a atenção para o fato de que a preservação e aceitação do Evangelho de Cristo é mais importante que os próprios apóstolos, incluindo ele mesmo. Um anjo vindo do céu anunciando sublimes revelações, a pureza do Evangelho, a preservação do Evangelho é muito mais importante do que até mesmo um anjo vindo diretamente do trono de Deus trazendo novas revelações, ou qualquer outro mensageiro, que ele diz no verso 9: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Não importando para a pessoa, se apresenta outro evangelho, além do evangelho de Cristo, ou seja, uma referência ao evangelho da graça e da salvação de Deus em Cristo Jesus, está sob maldição e deve ser severamente repreendida e rejeitada, neutralizando imediatamente a sua influência na igreja, caso não se arrependa e se retrate. Por isso, falsos pregadores são amaldiçoados, estão sob a ira divina. E o tempo no qual todos nós vivemos é um tempo para que todos se arrependam e se retratem. De acordo com aquilo que nós vimos aqui, se traz um evangelho além daquilo que foi entregue, o evangelho da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o qual se humilhou vindo ao mundo para morrer em nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Se alguém traz outro evangelho, exigindo o cumprimento de algo que vá além desta verdade, desde testemunho salvífico, seja anátema, está sob maldição, está sob a ira divina. Para terminar, meus irmãos, essa passagem nos ensina pelo menos 4 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, sobre a necessidade de amadurecimento da nossa fé. Termos confiança cada vez maior na palavra de Deus quanto às doutrinas fundamentais. Segundo, sobre a necessidade de identificarmos falsos pregadores. Essa é uma necessidade urgente que temos nos nossos dias, de identificarmos falsos pregadores pela mensagem que pregam, a fim de nos prevenir e ajudarmos outros a se protegerem de suas influências. Quando nós, pela pregação, identificamos um falso pregador, temos condições de preservar o nosso irmão, prevenir o nosso irmão, proteger o nosso irmão de influências, seja pela internet, seja no púlpito de uma igreja, seja através de certas literaturas. Nós temos condições, quando nós discernimos pela palavra de Deus, identificando falsas pregações, de identificarmos também falsos pregadores. Assim nós nos protegemos e temos condições de protegermos também os nossos irmãos das suas influências. Terceiro lugar, que a pregação da palavra de Deus, meus amados irmãos, envolve enorme responsabilidade. E, portanto, exige estudos sérios e exaustivos, além de oração e de humildade. E quem diz isso é Tiago, na sua epístola, no capítulo 3. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. É sério. Falsos pregadores, eles se colocam pela sua conduta sob a severa ira de Deus. E Tiago está refletindo exatamente sobre isso. Em último lugar, falsos pregadores sempre perturbaram a igreja, pervertendo o evangelho, e precisamos fazê-los calar imediatamente, anunciando a verdade, mas também desligando o microfone, rejeitando
os rejeitando no meio da igreja, não confiando cargos de liderança, para que não tenham voz, não tenham influência. Se a pessoa se comporta de uma maneira indevida na pregação da palavra, essa pessoa não pode ter espaço. Isso é extremamente sério para a vida da pessoa e para a vida também de toda a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê convicção, certeza, serenidade, consolo na palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo, o único que trouxe a justiça de Deus sobre nós, e de que nenhuma das nossas obras, por mais que estejamos bem intencionados, e por mais que sejam legítimas muitas dessas obras, que nós creiamos que nenhuma delas é suficiente para nos dar a salvação ou para manter a nossa salvação. É olhando apenas para Jesus Cristo, pois somente nele é que somos justificados e libertados definitivamente do poder do pecado. Quanto a mais, processo de santificação, por amor e por temor a Deus, não para merecer do Senhor a salvação que Ele dá somente pela fé em Jesus Cristo, por causa da sua vontade, revelada graciosamente a favor de todos nós. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e pela autoridade que ela tem sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, conforte os nossos corações, nos dê a certeza da nossa salvação, para que não temamos a morte, nem aqueles que tentam depreciar a nossa confiança no testemunho da tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê ouvidos atentos e a disposição de investigarmos a tua palavra, para crescermos no conhecimento dela, a fim de julgarmos todas as coisas, retendo o que é bom. Nós oramos por isso, Pai, pedindo ao Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que o teu povo seja guardado pela soberana vontade do Senhor. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.